orar, acompanhar, né? Ficar atento a alguns verbos nossos inacianos. Então, enquanto considerações, nós queremos só dar algumas pistas. Uma delas é o seguinte: vocês perceberam que hoje vocês receberam 2 folhas de oração, o qual o Padre Adroaldo nos manda, e são folhas fantásticas para que a gente introduza o nosso momento de oração. Porém, nós queremos deixar claro que as folhas são para ajudar, mas que possamos nós ir fazer ao encontro pessoal da nossa oração lá nos textos bíblicos. Ali é a fonte de saciarmos, né? E nós temos percebido que as pessoas muitas vezes ficam preocupadas em utilizar só da folha ou às vezes não chegar ao evangelho. Então, cheguemos ao evangelho, à fonte, à palavra encarnada. Para isso, nós recebemos 2 folhas. Então, fiquem uma folha praticamente em 3 dias e a outra folha fique nos outros 3 dias, que somando dá praticamente 6 dias, que é a semana que nós trabalhamos. Nesse último dia, o que eu faço? Sempre volte às anotações, à oração que mais chamou a atenção, aquilo que te deu mais fonte, que te deu mais sabor, que te deu mais apelo. Então, utilize da última folha, do último dia, a qual é, entre aspas, é o dia de descanso, mas para revisar, para perceber aonde Deus se manifestou e ali anotar essas informações para que na partilha, quando eu for fazer, estejam mais claras. Quais foram os apelos, quais foram os sentimentos, para que também, na hora da partilha, eu coloque as coisas mais práticas e não fique divagando muito e dê espaço ao outro, tá ok? São pequenas sugestões que nós estamos fazendo para que o processo seja mais dinâmico, mais claro, e esse acompanhamento com carinho a cada um e a cada uma, né? Então, lembrando, a semana tem 7 dias, eu recebo 2 folhas, uma folha eu fico, olho a folha o primeiro dia, no segundo dia vou lá na oração, ou dou esse tempo de oração, tiro esse tempo do encontro, me preparo, me coloco no lugar, nós já mandamos os passos, faço esse encontro, faço as anotações e ali tiro o proveito. E assim por diante. Então, 3 dias eu fico com a primeira folha e nos outros 3 dias eu fico com a segunda folha e no último dia eu tiro para revisar e anotar as coisas mais claras que me ajudem a partilhar. Certo? Vão ter outras considerações da partilha após, né? O qual nós faremos, através da avaliação, a gente percebeu que, de repente, os grupos, e aí é vinculado à internet, talvez a gente faça os grupos mesclados e continue mesclando os grupos, porque todos falaram que tem um pouco dessa beleza de poder conhecer pessoas diferentes. Como a gente já criou uma bela fraternidade aqui, uma comunidade, então a gente vai tentar abrir para mais pessoas que elas estejam diferentes, de formas diferentes, de posições diferentes, e não só naquele mesmo grupo. Então a gente vai testar, vai acompanhar e vai ver se isso é possível. Ok? Fui claro? Dá só um positivo. Então, agradeço a vocês e agora eu passo a palavra a Silvio Tuca. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Estamos na metade, né, do nosso percurso do Retiro do Tempo da Criação. E eu pensei de relembrar uma pergunta de um dos textos encaminhados pelo padre Adroaldo. Que grau de escala Richter de desgraça é necessário para provocar um sismo em nosso interior e despertar o samaritano ali presente? Agora são 19 horas e alguns minutinhos e nós vamos ter um tempo de parar, acalmar e respirar. Respirar com a consciência de que esses 2 movimentos que são aparentemente tão simples e que nos são sugeridos como um dos passos da oração inaciana, os movimentos de inspirar e de expirar, a gente pode parar um pouquinho e perceber
que quando eu inspiro e encho meu peito, e quando eu expiro e esvazio, isso é o que nos mantém vivos, né? E sempre que eu penso que o ar que eu recolho não pode ficar todo preso dentro de mim, ele não é só meu, e que se eu quiser guardar, acumular, reservar, eu posso explodir. Da mesma forma, se eu parar para pensar que sem ter o ar, eu posso morrer. Então, a respiração é uma relação de troca, né? A troca do ar que entra com o ar que sai. E a nossa vida, a natureza, o trabalho, o casamento, a vida religiosa, são relações de troca. E aí, com Deus nosso Senhor, com a Trindade, com a pessoa de Jesus, como é que tem sido essa nossa relação? Tem cumplicidade, intimidade, dedicação, cuidado? É tempo da criação. A primavera está se mostrando por todo lado. A natureza está chamando nossa atenção. É Deus se manifestando. E eu? Tenho considerado toda essa generosidade, toda a misericórdia de Deus? E a missão? Já consegui pescar algo da minha humanidade, dos meus dons, ou o mar não está para peixe? Tenho insistido nessa busca daquilo que tenho de mais bonito, mais humano e mais criativo? E o outro? E o reino? E a missão? O reino é hoje, está acontecendo agora, aqui entre nós. E numa das passagens sugeridas, e que eu, por exemplo, rezei hoje, Marcos nos conta que Jesus faz um convite aos discípulos, um convite à conversão. Será que nós temos conseguido ouvir este convite? Temos testemunhado com a pesca da nossa própria humanidade? Temos ao menos tentado ver o outro como alguém que também tem beatitudes, atributos e dons? Temos sustentado nossas escolhas na palavra, na oração e compreendido que somos criaturas e também co-criadores, colaboradores da missão? Temos gerado vida? Agora, a gente vai ter um tempo, né, onde a gente vai poder alimentar nossa humanidade com os dons do Padre Adroaldo. E nós, ávidos e agradecidos, né, por toda essa boa vontade que ele tem conosco, vamos desfrutar, então, dos dons do Padre Adroaldo. Uma boa escuta e uma boa partilha para todos e todas nós. Boa noite, Padre Adroaldo. Muito boa noite a todos vocês. Vamos prosseguir o nosso percurso, seguindo também o ritmo dos exercícios espirituais de Santo Inácio. Nós já aprofundamos o princípio e fundamento, depois a resposta negativa por parte da humanidade, depois aprofundamos sobre a experiência de reconstrução, que é proporcionada pela misericórdia de Deus. Da experiência da misericórdia brota uma gratidão, aí veio então o exercício do reino. Né? E agora vamos propor 2 mistérios para a próxima semana, o mistério da encarnação e o mistério do nascimento de Jesus. São 2 mistérios que são assim convidativos para uma contemplação. Ou seja, se trata de usar a imaginação para compor a cena e entrar na cena. A imaginação ela tem essa força. E aí, então, ao entrar na cena, olhar as pessoas, escutar o que elas dizem, observar o que elas fazem, participar da cena, porque a contemplação ela
pelo fato de ativar a imaginação, ela também mobiliza os afetos profundos, né? Para Santo Inácio, a experiência profunda dos exercícios é uma experiência afetiva e não racional. Não se trata de ter belas reflexões, talvez ideias, isso pode ser importante em outro momento, mas na experiência da oração se trata de encontro de coração a coração, do coração do exercitante com o coração do Criador, né? Então, por isso, tem uma marca afetiva. E nesse sentido, a contemplação, ela mobiliza aquilo que é mais profundo, que é mais interno em todos nós, né? Então, daí, quem talvez já tem experiência, ou talvez quem não tem ainda, né, mas tentar, né, na sua oração, depois daqueles preâmbulos, né, de pedir a graça, de preparar-se, mobilizar-se interiormente, depois de ler o texto bíblico, fazer esta composição, né, do cenário e poder entrar com a imaginação, entrar na cena e deixar-se afetar, provocar pela cena contemplada. O primeiro mistério que nós vamos contemplar vai ser o mistério da encarnação. E eu vou seguir um pouco a proposta de Santo Inácio. Ele tem uma maneira original de apresentar esse mistério da encarnação. E depois, claro, os textos bíblicos que estão indicados na folha. Nesse primeiro texto, eu apresentei também um pouco uma pequena reflexão introdutória para chamar a atenção ou realçar um aspecto que muitas vezes tem, talvez, atrapalhado ou impedido, né, a vivência cristã de uma maneira mais profunda. É que, geralmente, né, a gente tem visto isso ao longo da história do cristianismo, um pouco esse conflito entre Deus e vida, né? Parece que Deus, né, segundo a imagem que foi passada, né, e que ainda hoje é muito forte, parece que Deus gosta de complicar a vida, né, como aquele que cobra, que coloca peso nas costas, que alimenta culpas, que ameaça, que julga, né? São imagens terríveis de Deus, né? Então parece que Deus não tem prazer quando o ser humano vive intensamente. E, no entanto, os relatos dos evangelhos nos revelam o contrário, né? O próprio Jesus vai dizer, né, eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. O Pai quer que todos vivam e vivam intensamente, né? Então, um pouco esse conflito que acabou se explicitando num percurso ou numa religião que deu muito mais ênfase à lei, né, à moral, ao rito, à doutrina, né? Aliás, a gente vê um pouco assim a história das religiões, a gente vê como, no fundo, todas elas também acabam esvaziando, né, a experiência de um encontro com aquele que é o autor da vida e ele quer que o ser humano viva, né? E parece que as experiências, né, de diferentes religiões são experiências que bloqueiam, que travam esta imagem do Deus da vida, né? Então, a primeira coisa é isso. E nós vamos contemplar o mistério da encarnação, que é justamente isso, né? Um Deus que se faz carne, né? Quer dizer, isso, na mentalidade grega, isso é impossível. Deus não pode se fazer carne, se fez frágil, né? Mas é isso mesmo, o mistério da encarnação é isso, né? A experiência bíblica nos revela que Deus desceu aos extremos da condição humana e se fez carne, se fez frágil e assumiu tudo que é humano para planificar a vida humana, para que o ser humano pudesse, então, mobilizar e ativar todos os seus recursos vitais, né? Para que pudesse viver, né, intensamente. Então, dá a impressão que, quer dizer, o mistério da encarnação revela justamente isso. O ser humano parece que não é capaz de viver e viver intensamente. Então, o próprio Deus que se humaniza e vem nos ajudar, vem nos ensinar a viver. E viver humanamente, né? Então, é algo tão simples,
tão despojado, mas parece que o ser humano gosta de complicar as coisas, gosta de complicar a vida. E pior que ele atribui isso a Deus. Parece que Deus que gosta de complicar, com sacrifícios, com renúncias, mortificações, com penitências, com ritos, com doutrinas, com legalismo, moralismo. Ai, um peso, né? As pessoas sentem um peso. E aí vem culpa, escrúpulo, amargura, medo, e a vida fica paralisada, né? Nós estamos aí, então, celebrando então, o tempo da criação, que é o tempo da vida, né? Esta vida que é sempre que é amplitude, que é expansiva, vida que vai ao encontro de tantas expressões de vida, né? Que é uma interação de vidas, todas as manifestações de vida estão conectadas, né? E por isso então, o cuidado e o respeito para com todas as expressões de vida. Então, como o mistério da encarnação vem dignificar, né, colocar a vida no centro, né? Então, a verdadeira mediação entre o Criador e o ser humano é a vida. A vida de cada um, a vida da comunidade, a vida das pessoas, a vida da criação é a vida, né? E ali, então, a religião aparece como uma mediação. Ela deveria facilitar, né, a vida. Deveria facilitar, mas geralmente complica a vida, né? A religião é meio. A doutrina é meio, as leis, tudo é meio, né? O objetivo, quer dizer, o absoluto, o central é a vida. Vida que procede das entranhas daquele que é o Senhor da vida. E essa vida vai voltar para as entranhas do Senhor da vida. Então, essa vida que deve ser acolhida, ativada, mobilizada, né? Então, esse é o mistério da encarnação, né, do Deus que desce, né, que se humaniza, que assume tudo que é humano, planifica tudo que é humano e coloca toda essa vida, né, outra vez naquela direção do fim para o qual fomos criados, que nós vimos lá no princípio e fundamento, né, para o louvor, a reverência e o serviço de Deus nosso Senhor. Então, essa imagem do Deus que se humaniza, que assume a nossa condição humana, né, e por isso ele essa descida de Deus vai ativando, despertando, né, no ser humano um impulso por viver. E essa vida que vai, outra vez, restabelecendo as conexões, né, a ligação ou a comunhão com todas as expressões de vida. No texto de Santo Inácio, há uma imagem interessante. Ele pede para a pessoa imaginar, compor na sua imaginação, a Trindade Santa, lá no alto, nas alturas, e a Trindade Santa olhando o mundo que se perde, o mundo violento, o mundo agressivo, o mundo envolto, né, em trevas, um caos. Então, o texto naciano nos convida a aprender com a Trindade, a contemplar. Como é que a Trindade contempla? Da primeira, a Trindade olha o mundo, né? E é um olhar compassivo, não é um olhar frio, é um olhar compassivo. A Trindade sofre a situação do mundo porque percebe que o mundo está se perdendo. Então, desse olhar brota essa compaixão no interior da Trindade, e aí dessa compaixão surge um diálogo intratrinitário, que é prolongamento daquele diálogo lá no início da criação. Lá no início dizia assim: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Agora a Trindade vai dizer: façamos a redenção do gênero humano. Façamos a redenção. Mas a Trindade olha o mundo, escuta os clamores, os gritos, né? Ela percebe, ela olha em profundidade, ela mira, né? A palavra inaciana mirar, ela mira, olha em profundidade. Então, por isso que ela sente estremecer as suas entranhas e decide, né, fazer a redenção do gênero humano. Então, de um lado, a Trindade que olha o mundo todo. E aí o texto inaciano vai destacar que, ao mesmo tempo que a Trindade olha o mundo todo, a Trindade dirige o seu olhar para um ponto específico nesse universo, nesse mundo, lá em Nazaré, para uma pessoa, uma jovenzinha, Maria. Então, você vê como o olhar da Trindade, né, abarca o mundo todo, mas, ao mesmo tempo, esse olhar fica focado numa pessoa. E essa pessoa,
lá em Nazaré, Maria, ela entra em sintonia com este olhar da Trindade e diz sim. Então, há um ponto de vida no meio desse mundo todo. O texto naciano carrega nas tintas, fala desse mundo de morte, de violência, de ódios, de destruição, mas tem um ponto de vida. Está lá em Nazaré, Maria. Então, essa Trindade que não fica desanimada diante do caos do mundo, porque percebe que tem um ponto de luz, tem um ponto de vida. E por isso, então, a Trindade olha também para Maria, e Maria, inclusive, depois ela vai cantar isso, vai cantar, que ela sentiu-se olhada pela Trindade. Então, ao corresponder a este olhar, ela fica cheia da presença divina, fica grávida de Deus. Então, Deus se faz carne nela. Quer dizer, Deus precisava encontrar um espaço de vida para poder se encarnar, para poder se humanizar. E encontra em Maria esse espaço de vida. Então, a partir desse ponto de luz, desse ponto de vida em Nazaré e em Maria, como a vida vai se expandindo, ou essa luz vai se expandindo, vai afetando todo o universo, todo o mundo. Então, a encarnação acontece num ponto, mas lá embaixo. Não acontece nos palácios, nos castelos, entre os poderosos. Não. Deus entra na história pelo lado do avesso, pelo lado dos últimos, pelo lado mais frágil, pelo lado que não é contado. Quem era Maria, lá em Nazaré? No entanto, a encarnação é um movimento de vida que vem de baixo, que vem lá das periferias, dos extremos. Então, Maria corresponde a este olhar. Então, acontece a encarnação, e essa luz da encarnação agora vai iluminar todo o universo, todo o mundo. Então, quem quiser pode compor um pouco esse mundo de hoje. Nós estamos vivendo esse mundo carregado de destruição, de ódio, de intolerância, de violência, de miséria. Fico imaginando Deus olhando para esse mundo. É um caos. Mas também nesse mundo tem pontos de vida, pontos de luz. Tantas iniciativas, tanto no nível pessoal, no nível coletivo, quantas pessoas que estão engajadas, comprometidas com a vida, que lutam em favor da vida, que colocam a vida a serviço da vida. Só que isso não faz publicidade. Mas Deus que sempre entra pelo lado contrário, pelo lado dos últimos. Começa essa encarnação, ela é permanente. O próprio texto naciano diz assim, e assim novamente encarnado. Essa encarnação é contínua. Deus continuamente se encarna, se faz humano, e continuamente mobiliza todos os impulsos de vida, e conduz toda a história em direção à vida plena. Talvez no segundo momento, isso vai ser interessante, você pode também fazer uma outra composição. Aqui não está no texto naciano, deveria estar, mas não está. Um acréscimo que eu faço. Você, na sua imaginação, olha agora o seu mundo interior. E, ao mesmo tempo, olha a Trindade. E a Trindade que contempla o seu interior. E a Trindade se estremece, porque ela percebe que tem feridas, fracassos, crises, perdas, situações não integradas, sentimentos negativos, frustrações. O mundo interior está meio um caos também. Mas no mundo interior tem um ponto de luz, tem um ponto de vida. No nosso eu profundo há um ponto de luz. Há uma Nazaré. Há também uma Maria, que corresponde ao olhar da Trindade. Então, a Trindade também olha, escuta e observa o meu mundo interior. E a Trindade tem compaixão. E aí você pode também aplicar a si mesmo o mesmo diálogo intratrinitário. No texto, na expressão anterior, diz assim, façamos a redenção do gênero humano. E aí acontece a encarnação em Maria. Aqui, você também pode usar, quer dizer, escutar as mesmas palavras da Trindade. Ela diz assim, façamos
a redenção de fulano, 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 coloca o seu nome. A Trindade decide, né, no seu trono eterno, a sua redenção. Façamos a redenção de... Aí coloca o seu nome. Mas a Trindade, primeiro, ela olha e contempla o nosso mundo interior. E se trata, então, de corresponder a este olhar compassivo. Então, por isso que aprender com a Trindade é olhar, um olhar aberto, expansivo, acolhedor. Aprender com a Trindade é escutar a si mesmo, escutar, os seus sentimentos, escutar o seu corpo, escutar o seu interior, escutar os outros, escutar a natureza, escutar a criação, olhar as pessoas, olhar a criação, sentir-se, sentir a criação. Então, mobilizar todos os sentidos. A contemplação ignaciana mobiliza os sentidos. Porque os sentidos são a porta e a janela, da nossa própria interioridade. Então, sentir, olhar, escutar, mas aprender com a Trindade que olha, contempla, escuta e sente. E aí, então, perceber que no seu interior há um ponto de luz, um ponto de vida, que quer se expandir. E que, por isso, entra em sintonia com a Trindade. E diz sim. Há uma dimensão profunda no nosso interior que também é capaz de dizer sim. E, por isso, também essa encarnação acontece no nosso interior. A encarnação é contínua. Assim, novamente encarnado. Deus continua se encarnando. Se faz carne na nossa carne. E assume tudo que em nós é humano. Por isso, a partir desse ponto de luz, no eu mais profundo, essa luz vai iluminando, vai integrando e pacificando, as nossas feridas, nossos fracassos, nossos sentimentos negativos, nossos traumas. A redenção é isso. A encarnação, ela não deleta nada. Ela assume tudo, ilumina tudo, integra tudo, para que do nosso eu profundo possa brotar esse impulso de vida. Então, quem quiser pode seguir essas duas imagens que eu apresentei. Essa imagem mais ampla, o mundo todo, a Trindade que olha, e Maria, lá em Nazaré, que corresponde, daí a encarnação acontece, e essa encarnação tem uma ressonância universal. A história da humanidade torna-se história de salvação. E depois a outra imagem você pode usar também, então, essa contemplação da Trindade que olha e contempla e escuta o seu interior, o seu mundo interior. E que seu mundo interior tem pontos de luz, tem pontos de vida. Tem uma Maria, tem uma Nazaré ali dentro que deseja corresponder ao olhar da Trindade. E que diz sim. E aí, então, tem 2 textos bíblicos, 3, aliás, coloquei 4 textos ali, mas talvez são 3 dias, para cada dia um texto. O primeiro deles é o Lucas 1, 26 a 38, que é o texto da Anunciação. Então, quem quiser pode seguir então, o texto, a imagem naciana que eu apresentei, ou contemplar o texto da Anunciação, o anjo que visita Maria. Então, aí, através da sua imaginação, compor esse lugar, se fazer presente junto a Maria, nesse momento decisivo, como Deus entra na história, Deus se encarna através dela. Então, estar junto de Maria, escutar esse sim, como este sim tem um impacto universal, esse sim afeta toda a humanidade. Esse sim tem uma ressonância em cada um de nós. Então, o sim dado a Deus é um sim que vai se multiplicando, que vai se ampliando. Por isso, aprender também com Maria a dizer sim, a entrar em sintonia com a Trindade, deixar a Trindade se encarnar em si mesmo, como Maria se deixou encarnar nela. Então, onde a Trindade, acontece a encarnação, ali a vida vai se expandindo. E por isso também coloquei o texto da visitação. Quem quiser pode também, depois, num dia, ali, contemplar a visitação. Quer dizer, Maria, ela entrou em sintonia com Deus, mas não ficou fechada nela mesma. A encarnação desencadeia o movimento. E Maria sai e vai ao serviço. Fica sabendo da sua prima, que está precisando. Então, sai ao serviço. E ali, esse mistério da visitação, o encontro dessas 2 mulheres, uma mulher mais madura, já mais, Isabel, e outra jovenzinha. As 2 que se encontram, celebram, rezam, cantam, tem 2 cânticos ali,
é um momento de alegria, porque as duas estão carregando vida nos seus ventres, carregam vida. E por isso vida que está sempre em movimento, né? Depois tem outros textos, o primeiro texto de João, o Evangelho de São João, que é o relato aqui, no princípio era o verbo estava em Deus, o verbo era Deus, é o mistério da encarnação, e ali tem a frase lapidar, que São João coloca, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? E depois também a primeira carta de São João, capítulo 1, de 1 a 10, também fala aí, né? O que nós vimos, o que nós contemplamos, o que nossas mãos apalparam da palavra da vida, né? Vida que se manifestou e que nós vimos e damos testemunho dessa vida, né? Vida que estava, né, junto do Pai e que se tornou visível, né? Então, são algumas expressões desse relato aqui, desse texto de São João na sua primeira carta, né? Então, esse é o primeiro mistério, o mistério da encarnação, né? E aí, então, dedicar 3 dias a esse mistério, né? Porque é um mistério assim, porque é um mistério a ser contemplado e aprender com a Trindade a contemplar. Então, a Trindade vai ser a mestra da contemplação, né? Aprender a olhar, a escutar, a observar com esses sentidos expansivos, abertos, né? Depois, outros 3 dias, aí vamos contemplar o nascimento de Jesus, né? E ali, então, também aqui, essa cena é muito, quer dizer, muito despojada, pobre, né? Quer dizer, mais uma vez aqui aparece essa imagem do Deus que entra na história pelo lado oposto, né? Enquanto lá, né, em Jerusalém, toda aquela preocupação com o império, né, o recenseamento, José e Maria que não conseguem encontrar uma hospedagem, mas quer dizer, Deus que se encarna, que se humaniza, mas não encontra lugar. E ele vai encontrar lugar aonde? Na natureza. É o coração da natureza, é o ventre da natureza que acolhe o verbo de Deus, né? Então, a natureza, né, que é vida, ela acolhe aquele que é o autor da vida. E acolhe numa gruta, né? A imagem, né, essa imagem tão despojada. A gruta não tem portas, não tem janelas, a gruta é aberta, né? Ela é aconchego, né? O lugar do calor, o lugar né, do abrigo, toda essa imagem, né, da própria natureza, a natureza que abriga no seu interior, né, no seu ventre, aquele que é o autor da vida. Então, também um pouco essa imagem da gruta. É interessante que os grandes místicos, os grandes santos e santas, né, fizeram profundas experiências de grutas. Então, e a gruta não é só a gruta geográfica, né, espacial, mas isso é muito simbólico, né? O entrar na gruta significa também entrar na própria gruta interior. É uma experiência de interioridade, né? Ter acesso às dimensões mais profundas. Então, esse nascimento de Jesus que acontece na gruta em Belém, esse nascimento é contínuo, está acontecendo, né, na gruta de cada um de nós, né? Então, ao entrar na gruta de Belém, né, que é espaço aberto, né, se trata então de verificar se a nossa gruta interior talvez esteja cercada de arames, de muros, de proteção, né? Como é que está a minha gruta interior, né? É espaço aberto, as pessoas se aproximam, como na gruta de Belém os pastores se aproximaram, estava aberta, né? Não precisaram tocar a campainha, não precisaram marcar audiência, não precisaram telefonar, não, é espaço aberto, né? Então, como é que está a minha gruta interior? Os outros podem se aproximar, é espaço, a gruta está, né, ou está formatada, fechada, com medo, né, com portas trancadas, né? Então, essa imagem da gruta sem defesa, né, mas também ela deixa transparecer essa imagem de Deus de portas sempre abertas, né, pronto para acolher a todos, né? Então, ao entrar nessa gruta, você pode usar aqui imaginação, né, para compor esse lugar. Ao entrar nessa gruta,
uma gruta de pessoas assim simples, né, despojadas, mas pessoas que acolhem, né? Assim acolheram os pastores, né? São os mais pobres, os mais simples que estão abertos a essa surpresa de Deus, né? Então, entrar nessa gruta com os sentidos abertos, né? Com o olhar, escutando. E aí o texto naciano diz, né? Olhando, escutando, observando as pessoas da cena como se estivesse lá presente, como um criadinho indigno, ajudando em suas necessidades, né? Então, é isso, né? Quer dizer, aqui não se trata de fazer considerações, reflexões sobre esse mistério do Deus que nasce, que se humaniza. Aqui não é aula de teologia. Aqui se trata de deixar-se impactar por esse mistério do Deus que se esvazia, né? Que se esvazia, né? De todo o poder, né? Que se esvazia, é a kenosis, esvaziamento desse Deus, que entra na história da humanidade, que é acolhido pela natureza, pela gruta, né? Então, entrar também nessa gruta e se fazer presente junto a Maria, José e o menino Jesus, né? Então, toda essa imagem também de um Deus que se aproxima do ser humano como criança, e não como um poderoso, como um sábio, um filósofo, um rei, não. Né? Deus se faz criança. Ninguém tem medo de criança, todo mundo se aproxima, né? Então, Deus vem quebrar todos esses medos, essas, né, talvez imagens deformadas de um Deus todo-poderoso, distante, que ameaça. Não, Deus que se revela na ternura, né? Esse é, como diz aí o texto, louca aventura amorosa de Deus. É uma louca aventura amorosa de Deus. Como é que um Deus, né? Muitas vezes nós temos uma concepção assim, então, né, um Deus que se aproxima do ser humano como criança, né? E por isso atrai, né? Porque ninguém tem resistência com relação à criança. A criança atrai por si mesma, né? Então, esse é o mistério do Deus, né? Que desce, né, até os extremos da condição humana, assume tudo que é humano, e a partir lá de baixo é que vai, então, também mobilizando toda a história da humanidade. Enquanto lá fora, né, a história do imperador romano está acontecendo, né, o poder, quer saber quantas pessoas têm o seu império, toda essa sua preocupação com riqueza, com poder, Deus se esvazia de todo o poder, de toda a riqueza, né, e entra para o outro lado da história. E essa história que vai fazer diferença, né? Então, também, aqui, quem quiser, ao entrar na gruta em Belém, também tomar consciência que essa criança continua nascendo no próprio interior, né? Há uma criança escondida no nosso interior e que muitas vezes está abafada pelas preocupações, problemas, né? Vamos ficando adultos, né? E vamos abafando a criança, né? E o próprio Evangelho, depois, mais tarde, Jesus vai dizer, né, que quem não se tornar criança não entra no reino, né? Então, também é isso, esse Deus que continua se aproximando da humanidade como uma criança, né? E que se aproxima e que faz morada do nosso próprio interior. Então, por isso, descer, né, ao entrar na gruta de Belém, também descer na própria gruta interior, né? Para sermos um pouco mais humanos. Deus se humaniza para sermos um pouco mais humanos, né? Então, aprender a ser humano como Deus é humano. Textos bíblicos, ali então tem o texto do nascimento, Lucas 2, 1 a 20, né? É um texto muito bom para contemplar, você pode compor o lugar, imaginar, entrar na cena, deixar-se afetar, né? E sempre estabelecer um colóquio, uma conversação, né, com esse Deus criança, né? Também tem, eu acho que eu coloquei ali o texto depois que aí um outro momento, outro dia, né, rezar a vida oculta de Jesus, Lucas 2, 41 a 52, né? A vida oculta de Jesus, como Jesus, quer dizer, nasceu numa gruta e agora lá em Nazaré ele vai aprendendo a ser humano, né? A vida oculta é isso, Jesus foi se humanizando,
né? E foi se humanizando na vida comum de uma família, de trabalho, de relações, de encontro, né? Quer dizer, ali como Jesus assume, né, a condição humana mais simples, mais despojada, né? Ele não ficou ali suportando, esperando o momento para depois começar a vida pública. Não, viveu intensamente o cotidiano em Nazaré. Talvez fosse aqui interessante nesse momento, né, estabelecer esse encontro do seu cotidiano com o cotidiano de Jesus. Fazer um pouco essa sintonia. Quer dizer, como Jesus viveu intensamente, não ficou ali esperando, né, passivo, não, viveu intensamente, né, em profunda sintonia com o Pai, também realizando o reino nas coisas mais simples. Então, como é o seu cotidiano? É algo a ser suportado, aguentado, esperando algo extraordinário? Então, como dar um sentido, planificar as pequenas coisas do dia a dia, os pequenos encontros, as atividades, né? Viver com uma dimensão contemplativa, né? Porque o nosso cotidiano é um templo, onde Deus continua, se faz presente, né? Então, tudo é templo, a própria casa é um templo, o trabalho é um templo, as relações, o descanso, tudo é um grande templo, né? Então, esse é o nosso cotidiano, né? Pode ser que surja alguma coisa extraordinária, mas se eu não sou capaz de vivenciar o cotidiano, quando Deus me pedir um passo a mais, não serei capaz de dar, porque eu estou aí atrofiado, talvez fechado no meu próprio cotidiano. Não, o cotidiano deve ser criativo, inspirador, é a escola da nossa vida. Assim como foi a escola de Jesus. Ele aprendeu o ser humano no cotidiano, ele em Nazaré, né? E depois tem outro texto de João 3, 16 a 21, onde o próprio Jesus vai dizer, né, Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho Jesus. Então, esse texto ajuda a superar aquela divisão, Deus e mundo, parece que o mundo é o lugar do mal, do pecado. Não, Deus amou tanto o mundo. O mundo é obra de Deus, né? Então, nós carregamos muito ainda, essa separação, essa divisão, né? Essa suspeita com relação a tudo que faz parte do mundo, que é humano. Não, Deus está misturado com esse mundo. Tudo é divinizado, tudo é iluminado, né? Então, são aí dois mistérios que são muito favoráveis para a contemplação, né? O mistério da encarnação, o mistério do nascimento de Jesus, né? E nesses dois mistérios vamos percebendo como a vida divina vem mobilizar, vem inspirar a vida presente no nosso próprio interior, para depois também vivermos um compromisso com todas as expressões de vida. Então, quem faz a experiência do encontro com aquele que é vida, vai ter uma presença diferenciada em favor da vida, vai ser sinal de vida, né? Diante de um mundo carregado de tantas mortes, tantos ódios, né? Então, esse é o sentido desse retiro, né, do tempo da criação, que é para isso, né? Quer dizer, mobilizar todos os nossos recursos vitais, né, para sermos presenças de vida nesse contexto que muitas vezes é tão, né, mas ao mesmo tempo se trata de, quer dizer, ao mobilizar e ativar os recursos de vida, para poder perceber que existem muitas iniciativas e existem muitos sinais de vida, né, e que precisam ser apoiados, incentivados, né? Muitos grupos, movimentos, pessoas que estão ali, né, comprometidas com a vida, né? Então, esses dois mistérios são mistérios centrais na nossa vida cristã, né? A nossa identificação com Jesus, né, começa por aqui, pela encarnação, pelo nascimento de Jesus, e depois tem a vida pública dele, né? Mas também deixar que esses mistérios da encarnação e do nascimento de Jesus possa, então, mobilizar e despertar a nossa própria interioridade, né? Sendo também gruta acolhedora, né? A gruta é ponto de chegada e é ponto de partida, né? Os pastores se aproximam dessa gruta, a vida vai se expandindo, a luz da gruta vai iluminando toda a realidade, né? Então, assim, são essas imagens tão despojadas, mas que estão tão fortes, né? Imagens que são humanas, naturais, né? Mas também que são divinas, porque são carregadas de uma presença divina. Então, fica aí a sugestão para essa semana, né? Então, com isso, termino por aqui. Beto, fico contigo, então, aí.